tomem cuidado, porque muitos desses softwares gratuitos, incluindo o Face App, eles acabam pegando essas informações suas das fotos, desses metadados e colocando isso dentro de uma base de dados maior, né? Então, assim, toma cuidado, porque você nunca sabe o que pode acontecer ou como é administrado o banco de dados dessas plataformas. Se não me falha a memória, o FaceApp, inclusive, é um aplicativo russo ou algo assim. Então, tomem cuidado. Quando vocês forem compartilhar a foto de vocês, vejam qual é o meio que vocês estão utilizando, tá? Existem... Oiê! Seja bem-vindo ao meu mundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho que é bem pertinente, assim, que ele tem a ver com a proteção da identidade crossdresser, né? Eu sei que muitas cross têm essa preocupação, a grande maioria, eu diria que, sei lá, 90% das cross que pelo menos eu conheci, tem uma preocupação em não serem identificadas, né? Então, tem sempre uma preocupação muito grande com o rosto, sempre uma preocupação muito grande com as fotos que vai divulgar nas diversas plataformas de mídia social, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou enfim, a foto que vai enviar para alguém da sua versão em FAM, né? Então, assim, eu resolvi hoje trazer um tema que poucas cross se preocupam, muitas vezes porque não conhecem, muitas vezes porque não são da área, né? Eu conheço cross de todas as idades, de diversas profissões, e muitas vezes as pessoas não têm essa obrigação de conhecer essas questões de tecnologia, né? Por isso, eu resolvi trazer esses temas que eles estão mais voltados assim, a uma questão de cibersegurança, sabe? De proteção online dos seus dados, que eu acredito que seja pertinente para você, cross, se proteger. Afinal de contas, muitas vezes você fica com a preocupação de proteger o rosto, de não ser identificada, né? E acaba utilizando ferramentas ou plataformas no qual você pode acabar expondo muito mais do que isso, né? Então, assim, o meu objetivo hoje é isso. Separei 10 dicas que eu vou dar para vocês se protegerem um pouquinho mais. Algumas pode ser que vocês já conheçam, algumas de vocês, e outras pode ser que não. Então, assim, algumas dicas são mais básicas, outras são mais avançadas. Primeira dica, dica número 1, tá? Que é referente a metadados das fotos, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas quando você tira uma foto do seu celular, ele geralmente registra algumas informações no arquivo da foto. Muitas vezes o nome que está cadastrado no seu celular, a localização do GPS, eventualmente pode ter o seu nome de usuário, né? Então, assim, tem uma série de informações que são salvas no arquivo que também elas vão sendo acumuladas e adicionadas conforme você vai navegando pelo Windows, pelo Mac. Essas informações elas são salvas nas informações do arquivo, né? E muitas vezes, dependendo da maneira com a qual você compartilha essa foto, você pode estar fornecendo essas informações para terceiros, né? Então, um usuário com um pouquinho mais de conhecimento, ele pode acabar descobrindo informações sobre onde a foto foi tirada, qual o nome da pessoa que está por trás daquela foto, e isso pode ser um passo número 1 para que a pessoa comece a investigar sobre você, né? Além disso, eu vejo muitas meninas, né, utilizarem aí o Face App, né, que é um aplicativo para você alterar o seu rosto, né? E aí, até desmistificando algumas coisas sobre o Face App, primeiro que assim, ele não faz uma versão sua feminina. Eu já usei o Face App ou softwares parecidos para me transformar em mulher, e na verdade o que ele acaba fazendo, ele acaba pegando um rosto com uma dimensão parecida com a sua, num banco de dados gigante que ele possui, e ele faz a substituição por um rosto feminino, e ele faz um merge das imagens. Então pode acabar acontecendo de você ficar bem parecida, pode ser que não, né? Tanto é que a minha versão feminina de fotos de Face App que já fizeram, ela não bate em nada comigo, tá? Enfim, dito isso, tomem cuidado, porque muitos desses softwares gratuitos, incluindo o Face App, eles acabam pegando essas informações suas das fotos, desses metadados, e colocando isso dentro de uma base de dados maior, né? Então, assim, toma cuidado, porque você nunca sabe o que pode acontecer ou como é administrado o banco de dados dessas plataformas.
Se não me falha a memória, o FaceApp, inclusive, é um aplicativo russo ou algo assim. Então, tomem cuidado. Quando vocês forem compartilhar a foto de vocês, vejam qual é o meio que vocês estão utilizando, tá? Existem sites e ferramentas que removem os metadados das fotos, que pode tornar algo mais seguro para você compartilhar. Ou quando você compartilha via alguma plataforma, como, por exemplo, o WhatsApp, ou até mesmo o Facebook ou o Instagram, eles geralmente mascaram, eles mudam o nome do arquivo antes de enviar, tá? É uma maneira mais segura de você fazer isso, tá? Segunda dica que eu vou dar é assim, use senhas diferentes para contas diferentes, tá? Então, assim, o que eu vejo que é muito comum, as pessoas no geral, e aí não são só cross, mas as pessoas no geral usarem a mesma senha em todos os lugares. Qual é o problema disso, né? O problema é que, assim, se eventualmente a sua senha for descoberta ou ela for comum, enfim, o hacker ele pode acessar todas as suas contas. Inclusive, se ele descobrir suas contas de menina e de menino, ele vai sair acessando tudo. E aí você vai estar dando todas as informações de graça para ele. Então, assim, usem senhas diferentes em contas diferentes. Uma dica que eu dou é sempre você pegar uma senha padrão e mesclar com coisas do ambiente, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que a sua senha padrão é cross, com C maiúsculo, R0 e 2 5, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode olhar ao seu redor e ver, por exemplo, luz, sei lá, e maquiagem. E aí a sua senha para um determinado lugar ele pode ser luz, cross, que passa a ser a sua senha comum, maquiagem, né? Então, se você fizer isso, vai ficar mais fácil de você memorizar com o tempo as diferentes senhas que você vai utilizando em diferentes plataformas. Terceira dica que eu vou dar, muito importante essa. Eu sei que as cross, quando saem, elas ficam super empolgadas, que estão saindo um evento, seja qual for, e começa aquela ideia de fazer o quê? Tirar fotos e fazer vídeos, né? Bom, tomem cuidado com isso, porque assim, hoje em dia existem quadrilhas, pessoas especializadas em identificar locais de transmissão e irem atrás das pessoas nesses locais, tá? De que forma elas fazem isso? Através de engenharia social. Então, por exemplo, se a pessoa descobre que você eventualmente costuma ir a uma festa, vamos dizer que essa pessoa seja um stalker, né, que são pessoas que ficam seguindo outros perfis na internet. Então, assim, o que ela pode fazer? Ela pode descobrir o nome da festa, através de engenharia social, criar contas falsas para descobrir o endereço dessa festa, e um dia que ela perceba que você está fazendo uma transmissão daquele lugar, ela pode simplesmente ir até o lugar e ficar te esperando, tá? Isso é sério, pessoal. Isso acontece muito na vida real, e de verdade existem quadrilhas especializadas nisso. Elas estão atuando em todo o Brasil e estão, enfim, importunando as pessoas, sejam através de chantagem que elas acabam criando, ou através de coisas até piores. Dica número 4. Crie e-mails diferentes para cada plataforma que você for acessar. Não use a mesma plataforma. E, de preferência, aquela que você usa para comunicar todo dia com as pessoas seja diferente, por exemplo, da plataforma onde você armazena seus dados, onde você salva suas fotos, enfim. Quinta dica. Utilizar o navegador no modo anônimo, principalmente quando você estiver acessando a internet em computadores ou em lugares que não são a sua casa, que não são sua rede pessoal, tá? Então, por exemplo, trabalho, lan house, na casa do coleguinha, enfim, evite utilizar o navegador padrão. Por quê? Porque o navegador padrão, ele salva um monte de informações do que você estava navegando. Quando você entra no modo anônimo, ele não salva nada disso. E isso é uma dica muito útil, inclusive, para pessoas que, por exemplo, a esposa não sabe, o pai não sabe, a mãe não sabe, o irmão não sabe, ninguém sabe, e você está utilizando o computador compartilhado na sua casa. Às vezes, só de acessar alguns sites, de você fazer o upload de algumas fotos, isso fica tudo dentro de um cache do sistema, e outras pessoas podem acabar acessando essas fotos, essas informações, às vezes até acidentalmente, porque foram procurar por algum arquivo de foto e esses arquivos vieram na busca por causa do cache, entendeu? Então, assim, utilizem o navegador
no modo anônimo, quando vocês forem acessar informações sensíveis. Para quê? Para que ele não armazene informação nenhuma do que você está navegando. Sexta dica, ative o modo de verificação de 2 etapas, conhecido como MFA, né, MFA, para a conta de vocês. Então, se você tem a sua conta lá do Google, se você tem a sua conta lá do Insta, se você tem a sua conta lá do Facebook, se você tem o seu Twitter, não importa, use contas diferentes e use o duplo fator de autenticação. Geralmente, o duplo fator de autenticação, ele te pede para você ou cadastrar um celular, ou para você cadastrar um outro e-mail, ou para você cadastrar uma outra forma de autenticar para validar que você é você quando houver um acesso diferente, de fora, num horário que não bate, enfim. Aí existe uma série de regras e de formas que as empresas elas têm de monitorar o acesso dos usuários para validar que aquele acesso ele é válido, né? E quando a empresa identificar que não é, o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente pedir o duplo fator de autenticação. Ou vai falar assim, né? Olha, eu mandei um e-mail com um código, por favor, inserir o código para o e-mail que você colocou lá. Ou eu mandei um SMS, ou eu vou te ligar para validar que você é você. Isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque senão as pessoas invadem as suas contas e através da sua conta ela começa a pegar informações com outras pessoas. A maior parte das vezes, os hackers, né, que são as pessoas mal intencionadas que fazem esses roubos de informação, eles trabalham através de um método chamado engenharia social, né? E esse método consiste em enganar as pessoas para conseguir obter informação. É mais fácil você fazer com que o usuário, com que as pessoas colaborem com você para te dar informação, do que de fato você quebrar a segurança de um sistema. Sétima dica que eu dou, desconfie de e-mails e de mensagens de estranhos, tá? Toma cuidado com o que você abre, com link, mesmo que seja um coleguinha seu te mandando um link estranho, não sai clicando, não sai abrindo, de preferência tem um antivírus no seu computador também, né? Mas mesmo assim, no celular, não sai clicando, não sai abrindo, porque você nunca sabe se aquela pessoa pode ter tido a conta invadida, né? Já aconteceu isso com algumas amigas cross minhas, né? E com algumas amigas trans também, de terem o seu celular roubado, o seu WhatsApp roubado, ou invadido, enfim, e as pessoas saírem mandando um monte de mensagem em nome delas, pedindo Pix, pedindo informação, mandando link para você clicar, pedindo ajuda, enfim, desconfiem, não cliquem. É melhor não clicar, é melhor falar, tá bom, vi aqui, cliquei, ou não consegui ver, enfim, tá? Tomem cuidado com isso. Nona dica, né? Parece meio óbvia, né? Mas use pseudônimos, use avatar, cuidado com o nome que você dá, cuidado com a informação que você fornece, cuidado, né? Quando você for fazer compra, se o site tiver uma proteção HTTPS e utilizar um meio de comunicação seguro, um banco, alguma coisa confiável nesse sentido, você não precisa se preocupar. Você vai estar segura em comprar de qualquer plataforma que hoje tem uma preocupação com a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Tá? O que é isso? Quer dizer que bancos, sites de plataforma de compra conhecidos, eles usam uma tecnologia de criptografia do dado para poder proteger todas as informações que você fornece. Porém, quando você passa a informação para outras pessoas, aí não. Então, cuidado com o que você comunica por meio de Messenger, por meio de conversa, por meio de voz. Cuidado com as informações que são sensíveis, que você pode passar e a pessoa pode acabar se utilizando disso para depois utilizar como uma vantagem, etc, etc. E não é só, às vezes, má vontade da pessoa com quem você está falando. Imagine que aquela pessoa seja invadida eventualmente algum dia e que o hacker vá lá e pegue as informações dela, né? Hoje em dia, a pessoa não precisa ficar lendo muito histórico. Ela vai lá, coloca uma IA da vida, um chat GPT, alguma coisa assim, e manda ler todo o histórico de conversa. E fazer um resumo e trazer as informações que ela quer. Tá? Então, tomem cuidado. Em 10º lugar, a 10ª dica que eu dou é confie no seu instinto. Cuidado, se você entrou numa situação que você não está segura,
Se você entrou numa conversa que você está sentindo que algo está estranho, se alguém está insistindo com algo, não vá além daquilo. A gente nunca sabe quem é a pessoa do outro lado da telinha, né? Recentemente, alguém provavelmente já caiu ou conhece alguém que já caiu num golpe, por exemplo, de WhatsApp, que alguém foi lá, clonou o WhatsApp de alguém da família, de alguém conhecido e saiu fazendo um monte de acusações, aliás, um monte de pedidos de informações, tentou se passar pela outra pessoa, né? Então, assim, toma cuidado, porque você nunca sabe quem é a pessoa do outro lado da tela. Desconfie, valide. Se é uma coisa urgente, se é alguém que está precisando de um favor, pede uma call, pede uma ligação, faz uma validação de algo. Desconfie sempre. Confia no seu instinto. Enfim, foram 10 dicas que eu dei aqui de coisas que são pertinentes para a internet, que eu acredito que você, cross, deve tomar cuidado, mas você que também não é cross e que está assistindo esse vídeo, toma cuidado com as informações que você passa, toma cuidado com o que você faz. A internet é um lugar onde as pessoas mais estão se aproveitando hoje em dia, seja para tirar vantagem, seja para chantagear, seja para desviar dinheiro, pedir dinheiro, seja para cometer atos ilícitos, vamos colocar assim. Então toma cuidado, tá? Lembre-se que todo cuidado é pouco. As suas informações pessoais, elas são delicadas, devem permanecer com você, e que se você desconfia de algo, não faça, tá? Lembrando também que banco nunca entra em contato, sei lá, Serasa nunca entra em contato. Então, assim, toma cuidado. Nem por ligação, nem por nada. Se você tem uma dúvida, ligue para esses lugares, tá? Não responda, não saia fazendo. Pega e liga. Tem um problema com o seu banco? Fala, tá bom, desliga e liga para o teu gerente. Liga para o teu banco. Ou vai até lá, tá? Tomem esses cuidados, ok, pessoal? Bom, acho que é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenham gostado das dicas. Se quiserem mais dicas sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu posso dar mais dicas ainda de segurança, tá? É uma área que eu conheço bem, tá? E é isso, deixa o like, se inscreve no canal e um super beijo pra você.